Uma boa noite a todos e nós queremos iniciar nossa sessão, como de costume, ouvindo o recado de Deus aos nossos corações, ao coração da cidade de Palmeira, e para isso convidamos o pastor Haroldo, diretor da AMAS, entidade muito importante para nós aqui nessa cidade. Por favor, a tribuna é sua por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, boa noite a todos os presentes. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje à noite. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, né? Pela confiança. Me comprometo a falar da palavra de Deus, assim eu não erro, né? Porque a palavra de Deus, ela é certa sempre, em todo o tempo para a vida da gente, né? E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de aprendizado. E toda vez que nós abrimos a palavra de Deus e a lemos com o coração sincero, com o coração disposto e aberto, Deus vai falar conosco. Nós vamos compreender a sua palavra e vamos ter um aprendizado que é 100% aplicável à vida da gente, sem sombra de dúvida. Todos os princípios da palavra de Deus são possíveis de se viver, cada um deles. Nós só não vamos vivê-los se nós não quisermos, porque é possível. É claro que muitos princípios são extremamente desafiadores e exigem de nós uma atitude muito positiva, uma atitude de renúncia muitas vezes, né, para podermos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E falando de aprendizado, como todos sabem, a gente trabalha lá na AMAS com crianças, quase 300 crianças, 295 agora no mês de fevereiro. E o aprendizado para nós é uma coisa muito comum lá no dia a dia. Segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde, essas crianças estão conosco. E nós estamos ensinando, mas nós estamos também aprendendo com as crianças. Isso é impressionante como nós podemos aprender com as crianças. E sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje à noite, porque Jesus falou sobre isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando ele diz ali que ele chama uma criança e coloca essa criança no meio dos discípulos, porque os discípulos tinham uma pergunta. E essa é uma pergunta muito importante. E toda vez que uma pergunta chega para Jesus, ele não deixa ninguém sem resposta. E quando os discípulos fizeram essa pergunta, as pessoas fizeram essa pergunta, que era assim: Jesus, quem porventura entre nós é o maior no reino dos céus? E Jesus pensou, qual seria a melhor forma de ajudar a cada uma dessas pessoas a entenderem quem é o maior no reino dos céus? Logo ele enxergou uma criança e chamou essa criança até o meio ali onde todos estavam, e aí ele diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nossa, isso é impressionante. Jesus está dizendo que nós temos que aprender com a atitude de uma criança. O normal é o contrário, né? Somos nós que ensinamos as crianças, porque nós é que temos a vivência, a experiência de vida, nós que já amadurecemos, passamos por momentos difíceis e dali tiramos aprendizados e podemos ensinar para os nossos filhos, para os alunos. Tem um professor hoje aqui presente, para o professor Marcos. Quantos alunos não ensinou ao longo da tua trajetória de magistério, não é verdade? Muitos. Nós temos a oportunidade todos os dias lá na AMAS de ensinar quase 300 crianças bons princípios. Mas nós aprendemos com elas, e hoje Jesus diz que todos nós podemos aprender com as crianças. Por quê? Porque muitas vezes o adulto, ele cresce e ele entra numa área de debate totalmente diferente do que uma criança. Ele parte para uma maturidade que não é a da criança. Ele perde por isso muitas vezes a simplicidade da criança, a alegria da criança. Quantas vezes nós não fazemos o que fazemos, seja lá o que for a profissão que cada um tem aqui,
além de legislar, em especial os vereadores, quantas vezes nós não fazemos o que fazemos por um sentimento de obrigação, por um sentimento de que alguém vai nos cobrar uma resposta a respeito daquilo, por um sentimento de dívida, né? Enfim, muitas vezes nós agimos porque somos empurrados, somos forçados a fazer muitas coisas, porque é necessário. E o adulto vive nesse mundo das obrigações. A criança não. Ela faz o que faz porque ela quer fazer, porque ela gosta de fazer, porque ela tem prazer em fazer. E Jesus diz, olha, esse debate de quem é o maior no reino dos céus é simples de entender. Quando você conseguir ter uma atitude como uma criança, quando você se parecer como uma criança, então se prepare, porque você vai ser muito grande no reino dos céus, né? E eu sei que muitas vezes para o adulto, o grande debate nem é ser o maior no reino dos céus, mas é ser o maior aqui no reino deste mundo, é ser o mais influente, é ser o mais importante. Todos nós exercemos influência, todos nós temos importância ali naquele meio onde nós vivemos. Quanto mais os vereadores, quanta influência vocês exercem na vida pública, na vida política, nas leis que acontecem no nosso município. Cada um dos vereadores aqui são extremamente importantes e têm uma influência enorme. Porém, no reino dos céus, o peso e a medida é diferente. Nós não podemos esquecer que, apesar da nossa posição, Dr. Gilberto, né, apesar de ser um advogado, apesar da sua função em relação ao reino dos céus, tanto o Dr. Gilberto quanto eu perdemos para uma criança em simplicidade, em transparência, em honestidade, em alegria de ser e fazer as coisas. Enfim, as medidas são diferentes no reino dos céus. E hoje à noite aqui, ao trazer essa reflexão, eu queria assim que nós não perdêssemos de vista que, além de nós sermos cidadãos aqui desse mundo, cidadãos palmeirenses, nós também podemos ser cidadãos do reino dos céus. Mas para sermos cidadãos que vamos habitar o reino dos céus um dia e para sempre, Jesus disse, olha, fiquem alertas, fiquem espertos, porque é preciso ter atitude semelhante à de uma criança. Que nós possamos aprender com as crianças. Que tal, Ernesto? Não é verdade? Seria fantástico, não é, Geraldo? Aprender com as crianças, mesmo já com o cabelo todo branco, tendo vivido tantas décadas, né? Nem me arrisco a dizer. É possível, alguns perdem os cabelos, né, Alisson? Porque a vida faz isso com a gente, mas dá para aprender com as crianças, com toda certeza. E eu queria deixar essa palavra, que no coração de cada um aqui hoje à noite, possa haver esse desprendimento do seu jeito de ser adulto, da sua pretensão, do seu orgulho, da nossa arrogância muitas vezes, para sermos simples como as crianças são, e assim termos a garantia de que o reino dos céus tem um lugar muito especial para mim também e para você também. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui, dos vereadores de uma maneira especial também, e que hoje à noite as crianças sejam uma grande inspiração nesta sessão, nesse encontro, nesta reunião tão importante que mais uma vez acontece aqui na Câmara Municipal. Podemos orar ainda? Quero convidar a todos para se porem em pé e nós vamos ter um momento de oração falando com Deus. Obrigado, Deus, por Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é referência para nossas vidas, todos os dias da nossa existência. Obrigado que nessa noite nós podemos abri-la aqui. Que privilégio tão grande, ó Deus, nesta casa de leis, de decisões tão importantes, e podemos iniciar esta reunião falando sobre a Tua Palavra antes do que a palavra de qualquer outra pessoa. Nós te louvamos por isso, te agradecemos, ó Deus, esta liberdade que nós temos aqui nesse lugar. E pelo conteúdo da Tua Palavra que nesta noite, ó Deus, nos lembra que para merecermos o reino dos céus, nós precisamos nos despir, nos despojar de toda atitude pretensiosa, errada, do coração de um adulto, da malícia, da pretensão, do orgulho, ó Deus, para sermos como as crianças que são simples, que são sinceras em todo o tempo, que têm alegria verdadeira em viver e fazer o que fazem. Nos ajude, ó Deus, a ter esse coração, a sermos cada vez mais
parecidos com as crianças, para que o teu coração se alegre conosco, Deus. Eu peço a tua bênção nesta noite aqui nesse lugar, para todas as discussões, todas as decisões que serão tomadas aqui. Que o coração de cada um dos vereadores seja um coração infantil nessa noite, para decidir com alegria, para decidir com a melhor intenção do seu coração, pelo bem da nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, obrigado. Eu quero pedir licença, eu saio daqui para um outro compromisso. Por favor, me perdoe não permanecer na sessão. Muito obrigado. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata resumida da sessão ordinária de 11/2/2020. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida, 211 Centro, realizou-se a segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Anselmo Heimbecker Osório e Marcos Ribas, com a presença dos vereadores Arildo Santos Aleschi, Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única em bloco, foram aprovados por unanimidade os requerimentos 2 e 4 a 9 de 2020. Em primeira discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.435 e 5.436 de 2020. Em primeira discussão e votação nominal em separado, foram aprovados por unanimidade os substitutivos aos projetos de lei 5.419 e 5.422 de 2019. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 do corrente, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única do requerimento 3 de 2020 e a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.435 e 5.436 de 2020 e dos substitutivos aos projetos de lei 5.419 e 5.422 de 2019. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 47 de 2020. Referente ao ofício número 6 de 2020, referente ao abaixo assinado protocolado junto à Câmara Municipal por moradores do bairro Rocio 1, solicitando que se requeira do Poder Executivo informações sobre os motivos da paralisação das obras de pavimentação. Em atenção ao ofício número 6 do Poder Legislativo, que trata do abaixo assinado junto à Câmara pelos moradores do Rocio 1, solicitando que se requeira do Poder Executivo informações sobre os motivos da paralisação das obras, essa administração municipal informa que move os esforços necessários a fim de possibilitar o pronto atendimento à citada solicitação, conforme consta do processo administrativo número 1603 de 2020, a Secretaria Municipal de Urbanismo se manifestou e descreveu as ações que estão sendo executadas. Do Executivo Municipal, ofício número 48 de 2020, para apreciação desta Casa de Leis, projetos de leis números 5.442, 5.443 e 5.444.
do Executivo Municipal, ofício número 45 de 2020. Assunto: Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021. A melhoria da gestão governamental passa pelo desafio da reflexão sobre os resultados positivos, desacertos ocorridos durante a implementação dos programas, bem como sobre adequações necessárias que podem resultar em uma melhor gestão dos mesmos, sendo o planejamento governamental um processo dinâmico passível de ajustes no decorrer do seu processo de elaboração. Esta revisão para o ano de 2021 refere-se à atualização e aperfeiçoamento da programação já definida, ou seja, é uma oportunidade de melhoria das definições. Ressalta-se que os trabalhos da proposta orçamentária deverão ser, como de costume, conduzidos de forma integrada entre os órgãos e entidades, a fim de definir com melhor qualidade os centros de custos orçamentários. Portanto, vimos solicitar que seja encaminhada para a Secretaria Municipal de Finanças a proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo Municipal e também via e-mail. Da Câmara Municipal, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, requer ouvido plenário prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei número 5.424. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, no uso de suas atribuições legais, propõe o requerimento, ouvindo o plenário, prazo de 60 dias para emitir o parecer ao projeto de lei número 5.424. O vereador Denis Sanson requer ouvido o plenário seja encaminhado o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esclareça por qual motivo a UTI móvel recebida pelo município de Palmeira e entregue à população no dia 16 de dezembro de 2019 ainda não está efetivamente à disposição da população para ser usada, sendo que há 2 meses encontra-se guardada, como pode ser aprovado de acordo com foto abaixo. O vereador Denis Sanson requer ouvido plenário seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Gestão Pública solicitando o agendamento de reunião para tratar de assuntos sobre a manutenção do roteiro de ônibus da empresa Stelle Transportes. O vereador Domingos Everaldo Kuhn indica à Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e cascalhamento na rua Manuel Ribas, núcleo Arco-Íris, nesta cidade. O vereador João Savi e Denis Sanson, os vereadores João Savi e Denis Sanson, indicam ao Departamento de Trânsito que veja da possibilidade de instalar travessia elevada na rua João Honório dos Santos, esquina com a rua Heitor Stockler de França, em frente ao CEMEI Cristo Rei, no bairro Rocio 1. Projeto de lei complementar altera a redação do caput do artigo 14, do caput do artigo 20, do caput do artigo 30, do caput do artigo 47, do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 48 e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 47, revoga os incisos 2 e 3 do artigo 18, todos da Lei Complementar número 12, de 29 de 11 de 2019, que dispõe sobre os condomínios do município de Palmeira. Proposição do vereador Marcos Ribas. Projeto de lei complementar altera dispositivos da Lei Complementar número 13, de 29 de 11 de 2019, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo urbano no município de Palmeira, altera a redação do caput do artigo 8º, do caput do artigo 14, do caput do artigo 19, dos incisos 3 e 4 do artigo 31, dos incisos 3 e 4 do artigo 32, revoga o inciso 1 do artigo 6º, o parágrafo único do artigo 15 e o parágrafo único do artigo 29.
Proposição do vereador Marcos Ribas. Projeto de lei complementar. Altera dispositivos da lei complementar número 14, de 12 de 2019, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo do município de Palmeira. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 15 e os quadros 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 410, 412 e 413 do anexo 4º. Proposição do vereador Marcos Ribas. Projeto de lei complementar. Altera dispositivos da lei complementar número 15 de 12 de 2019, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Palmeira, revoga a linha G do inciso 5º do artigo 17, o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 18, o caput do artigo 44, o caput e os incisos 1 a 5 do artigo 51, os incisos 1 e 2 do artigo 58 e o parágrafo único do artigo 74. Altera o parágrafo 4º do artigo 58, o caput do artigo 60, o caput do artigo 79, o inciso 2 do artigo 81 e os anexos 2, 5 e 10 e acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 61. Proposição do vereador Marcos Ribas. Os vereadores que esta subscrevem no uso de suas atribuições legais propõem moção de aplausos. Apresentamos a esta Casa de Lei, de iniciativa do vereador Denis Sansão, moção de aplausos a Alisson Idel Yamaguchi pela conquista do primeiro lugar na categoria Amador Master B, freio do proprietário. O evento marcou a comemoração dos 30 anos da cabanha Rio Bonito e ocorreu nos dias 25 e 26 de janeiro de 2020 na cidade de Ponta Grossa, contando com a participação de muitas pessoas e competidores de diversas cidades do Paraná. Assinam todos os senhores vereadores. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, pareceres aos projetos de leis números 5.434, 5.437, aos projeto de lei 5.441. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de leis números 5.439 ao projeto de lei número 5.441. Da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, parecer ao projeto de lei número 5.438. Este era o expediente, senhor presidente. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador João Alberto Ferreira da Costa, com assunto 2020 combustível. Com a palavra, vereador João Alberto. Eu faço a minha saudação aos senhores vereadores, aos nossos amigos que conosco realizam esta sessão, e gostaria, se me permitem, fazer uma referência, uma deferência ao nosso eterno professor, Marcos Aff, Marquinhos, como é conhecido por todos nós. Antigamente dizia amigo de meia palmeira, mas é mais do que isso, mais do que meia palmeira.
Obrigado, Marquinhos, pela sua presença, é uma satisfação para todos nós. Agora eu vou para os assuntos que não são tão amistosos assim. Estamos no ano de 2020, é o ano da eleição. E daqui a pouquinho estamos no mês de março, é o mês do calendário eleitoral. Praticamente quando as administrações findam o seu período de governo. A partir de março não se pode mais planejar, programar despesas e só realizar aquelas que já estão dentro do plano diretor, porque estão dentro do período eleitoral. Mas antes disso, eu quero falar de um tema que está tomando conta do Brasil inteiro, um tema que chama atenção. Hoje eu fui convidado, fui provocado, tem uma relação de amigos meus que estão em Santa Catarina e no Paraná montando um instituto político de nome Lux do Brasil. Todos os partidos políticos têm o seu instituto educacional de doutrina política. Essa Lux do Brasil é o instituto que vai dar vida a um partido chamado Aliança, que os senhores já devem ter ouvido falar, né? E popularmente fala-se que é o partido do presidente da República, do Bolsonaro. E esse pessoal que me fez esse pedido e essa provocação para falar do tema do imposto do combustível. Eu achei interessante o vídeo que eles me mandaram, porque o vídeo abordava diretamente o Paraná e o governador do Paraná. Nós todos ouvimos a imprensa falar que 43, 38, enfim, é por aí a média do imposto do ICMS sobre o combustível. E esse vídeo desse pessoal que tem ligação com o governo nacional nos mostra ali que não. No Paraná, o governo do Paraná cobra 70% de ICMS no litro de combustível. E eles mostram como este 43% que o governo diz que cobra, não é no preço do combustível que sai da refinaria, que é R$ 2,70. Esse 43% é num preço de pauta estabelecido pelo próprio governo do Paraná, que é um preço de R$ 4,50. Então, o imposto cobrado, fazendo uma analogia, uma comparação lá com o 2,70, está na casa de 70%. 70%. E aí, houve essa provocação do presidente da República para os governadores para abaixar o preço do combustível. O governador do Paraná não abaixou, não vai abaixar, e eu tenho quase certeza que não vai abaixar, porque não tem dinheiro para nada. Por exemplo, o Hospital Santa Casa vai fechar. Do jeito que está, vai fechar. O governo do Estado deve R$300 mil para Santa Casa e não paga. E não paga. Santa Casa não tem dinheiro para pagar os servidores. Então deve fechar. E aí, eu vou colocar amanhã esse vídeo, todos os senhores já devem ter visto, mas eu, enfim, porque foi provocado, foi um convite deles, amanhã eu vou colocar esse vídeo. Tem a fala do presidente, inclusive, nesse vídeo, fazendo uma referência ao governo do Paraná, pedindo aos eleitores que não votem mais nesse governador. E os senhores vão ouvir lá também, eles pedindo que não votem nos candidatos alinhados com esse governador. Não sou eu que estou pedindo. Eu sou adversário dos candidatos dele. Estarei lá pedindo voto para mim. Mas são eles que estão pedindo. Eu gosto. Essa é a minha conduta política, com coragem, com clareza, aqui na tribuna. Aqui na tribuna. Já disse aqui, a semana passada, que devo colocar uma candidatura de prefeito e que só tenho 2 proposituras. Não tenho plano de governo nenhum. Plano de governo nenhum. Só 2 coisas. Fim da corrupção. E, se não há corrupção, se não há prova, fim da sensação de corrupção. Essa é a pior praga que tem. Quando você sente que tem corrupção, não estou falando desse governo, mas de qualquer cidade. Quando você sente que tem corrupção, quando você enxerga que tem corrupção, sente o cheiro e não tem prova, os senhores sabem o que é isso? Crime organizado.
Como é que você sabe, que você sente, que você vê e que você não tem prova? Então, a sensação de corrupção tem que deixar de existir. Porque ela é pedagogicamente, educativamente uma praga. Faz com que as crianças aprendam que é melhor entrar no caminho da política por algum cargo, eletivo ou não, administrativo, que você vai chegar no recurso mais fácil do que você ir trabalhar. Então, as minhas duas proposituras são essas: o fim da corrupção e aquilo que eu disse aqui. A saúde de Palmeira, os dois hospitais estão quebrados. O Hospital Madre Teresa está quebrado porque a prefeitura anterior, em que o prefeito era Altamir Sanson, ficou devendo lá hoje, está avaliado em R$300 mil. A ação está lá na justiça e o hospital não recebe. O hospital foi interditado e está lá, paralisado. E o hospital aqui de baixo, a Santa Casa, ele tem 300 mil para receber, que não é da prefeitura, a prefeitura não deve nada, mas é do governo do estado, um governo que foi alinhado com o governo que está aí na prefeitura. Então, também não pagam, e as duas casas hospitalares estão aí, indo para a UTI. Eu disse que se for da vontade do Palmeiras, dos eleitores da Palmeiras, e eu for o prefeito, a prefeitura vai assumir essas duas casas, elas vão voltar a existir como casas hospitalares com recursos da prefeitura. E nós teremos a saúde novamente funcionando em Palmeiras. Bom, só com isso que você vai para a eleição? Não é só com isso, não. Eu mandei fazer, eu fiz um levantamento dos meus 7 anos aqui como vereador. Dos 7 anos. Quando a minha memória às vezes falhava, eu não lembrava de alguma coisa, eu fiz todo um levantamento. O que é que aconteceu com o meu mandato nesses 7 anos aqui? Fiz um levantamento, pois eu fui perceber que só no meu mandato eu tenho 25 leis aprovadas. 25 leis. Fiz uma sondagem. Na história que eu conheço desta Câmara, não recordo de um período desse alguém que tenha aprovado 25 leis. Entre elas, leis muito importantes. O município de Palmeira hoje tem que comprar 30% de tudo que consome para a alimentação das crianças de 4 mil alunos, das instituições que têm contrato e recebem subvenção da prefeitura, como a PAI, como o hospital. A grosso modo, os amigos sabem quantas refeições o Hospital Santa Casa serve por dia? Eu vou responder rapidamente. Eu não sabia. Eu ia chutar 50. 300. O Hospital Santa Casa fornece 300 alimentações por dia. Refeições por dia. E assim, a PAI, assim o Lar Levi, enfim, esta lei faz com que a prefeitura compre 30% de todo esse volume da agricultura familiar, dos pequenos agricultores palmeirenses, que são 2.700 propriedades. Segunda-feira próxima, passada, não ontem, na outra, a prefeitura abriu uma licitação e a Associação da Agricultura, a Associação das Cooperativas da Agricultura Familiar venceu a licitação com R$500 mil, nossos agricultores. Aí tenho várias outras leis. Tenho 25 leis, 7 anteprojetos de lei, um dos meus anteprojetos de lei. Todas essas leis não são só minhas, foram aprovadas por todos os senhores, os colegas vereadores que estiveram aqui, sensibilizados, ajudaram a construir a lei, ajudaram a aprovar, e o prefeito acabou sancionando e ela virou lei. Uma das leis que eu considero muito importante é essa com que faz com que os educadores infantis, que eram do quadro geral, todos esses professores que dão aula para as crianças eram do quadro geral, eles não são mais, eles são professores. Aí eu fiz um anteprojeto, o prefeito mandou para cá em forma de projeto, 25 leis, 7 anteprojetos, 30 requerimentos, 14 moções e 66 indicações. Só registrei aqui aquelas que tiveram algum desdobramento. Fiz inúmeras indicações que a prefeitura não me atendeu, mas as que me atendeu foi isso. Então são 142 proposituras. Essa é a minha produção legislativa. Mandei fazer esse material, prestando contas ao povo da Palmeira, do que ocorreu em função da minha movimentação aqui durante os 7 anos. Aqui está a minha história com o mandato político. É com isso que eu vou para a eleição. Não esperem que eu vá dizer que vou fazer alguma coisa, como foi até hoje, conversa fiada, arrumar buraco de estrada, melhorar no posto.
é com isso. Aqui é uma vitrine, a população de Palmeira acompanhou, sabe tudo. Se entender que isso aqui serve de embasamento e que eu mereço administrar esse município, vota. Senão não vota. Não vou com conversa fiada, mas vou sim enfrentar com muita força todos os adversários, inclusive o governo do Estado. Inclusive as duas administrações que quebraram os nossos 2 hospitais. Estou me antecipando porque a partir do dia 1º de março começa o calendário eleitoral. E é o ano de falar do futuro com base naquilo que fizemos no passado. Chega de conversa fiada. A população não é bobo e não vai se deixar fazer de bobo. Ordem do dia. Em discussão única em bloco os requerimentos números 3, 10 e 11 de 2020. O vereador Denis Sanson requer, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicitando as seguintes informações acerca da retirada de pedras para outros municípios da pedreira localizada em Campestre de Vieiras. Explicações a respeito de caminhões do município de São João do Triunfo estarem transportando pedras desta pedreira. Qual a negociação realizada entre os 2 municípios? Qual a quantidade de pedra que já foi retirada e que ainda será? Qual a finalidade destas pedras? Onde foram e serão utilizadas? A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais, requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir parecer ao projeto de lei número 5.424. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir parecer ao projeto de lei número 5.424. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.435/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$ 45.000 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como sem conta. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.436/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$ 289.000, que vai para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como sem conta. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o substitutivo ao projeto de lei 5.419/2019. Em votação nominal. Do Executivo Municipal, dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores públicos efetivos, ativos e inativos, detentores de emprego público e comissionados do município de Palmeira e dá outras providências. Votação nominal. Discussão? Sim. Senhor presidente, então esse projeto de lei já foi discutido aqui por várias vezes, né? Teve um projeto idêntico a esse no final do ano passado, o qual teve uma emenda ao projeto de lei, e
independente da emenda, o Executivo mandou um novo projeto alterando as alíquotas, né, da recomposição salarial. Eu só queria deixar bem claro que o meu posicionamento, eu sou contrário à recomposição salarial de agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, tanto que teve um projeto aqui e eu fui um dos poucos vereadores que votei contrário. Sou contrário à recomposição e aumento salarial de secretários, diretores, vereadores e cargos comissionados. Então a minha pretensão nesse projeto de lei seria de retirar os comissionados desse projeto de lei. Porém, isso é uma pretensão minha, precisaria do apoio da maioria dos vereadores. Na sessão passada eu falei que se tivesse o apoio da maioria dos vereadores, eu colocaria em votação uma emenda para a retirada dos comissionados. Porém, eu não consegui almejar o apoio da maioria dos vereadores. Então, gostaria de dizer que meu voto será favorável para não prejudicar os demais funcionários que realmente merecem essa recomposição, tendo em vista que eu digo que realmente merece, porque tem muito funcionário comissionado que não merecem o salário que recebe. Tem secretários que merecem receber 7 mil por mês, mas tem secretário que se fosse 1.000 não merecia. E assim para demais outros cargos comissionados. Então, gostaria de deixar aqui meu posicionamento, mas que para não prejudicar os cargos efetivos, e até mesmo os aposentados, o meu voto será favorável. Senhor presidente, em discussão, a minha posição com referência a esse projeto, em especial aos comissionados, é a seguinte e é bem clara. A retirada só do nível do item inflacionário, 2 salários, não me parece razoável e nem me parece legal. É uma recomposição inflacionária. O que eu já disse aqui, que eu sou favorável, é da retirada de comissionados. O problema não é o 3,7 ou 4,5 que vai se dar no salário dos comissionados. O problema é a nomeação de uma montanha de comissionados na prefeitura. Essa que tem a retirada dos comissionados. E quem é que nomeou essa montanha lá? Foi esse grupo que está há 16 anos na prefeitura. 8 anos o prefeito Altamir Sansão, gastando caneta, nomeando comissionado, e 8 anos agora o prefeito Edir, gastando caneta, nomeando comissionado. Então, se você tirar o 3,5, vai adiantar pouco. Se você tirar os comissionados, e em alguns casos, alguns comissionados que são, não sei nem por que estão lá, né? Aí é a solução. Essa é a minha posição. Vereador Rogério Xeluzer. Eu voto sim. Vereador Marcos Ribas. Voto sim. Vereador João Savi. Eu voto sim. Vereador João Alberto Ferreira da Costa. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador Denis Sanson. É sim. Vereador Arildo Santos Zaleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo Kuhn. Sim. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o substitutivo ao projeto de lei 5.422/2019. Do Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores efetivos, ativos e inativos e comissionados da Câmara Municipal de Palmeira no ano de 2020. Proposição da mesa diretora desta Casa de Leis. Senhor presidente, discussão. Esse projeto é exatamente igual ao anterior que nós votamos. Ele trata de reajuste inflacionário aos servidores ativos, inativos e comissionados. Igualzinho o caso da prefeitura. O que é que tem de diferença no meu discurso com relação a isso? Apenas o número de comissionados. Estou aqui, acompanho, e na minha interpretação e impressão, a mesa diretora desta casa, tenho minhas críticas, e quando as tenho, faço, e quando tem que fazer um certo elogio, eu faço também. Aqui não tem um monte de comissionados. Mas o percentual que vai ser dado aqui é o mesmo que vai ser dado aos servidores do Poder Executivo.
É por isso que eu faço essa crítica. Se não é cabível hoje dar uma reajuste aos servidores comissionados do Poder Executivo, também não é dos comissionados do Poder Legislativo. Que diferença há nisso? Só a diferença no número de comissionados. O que eu acabei, para não ser redundante, explicar agora há pouco. Discussão, senhor presidente? Sim. Apenas para ficar bem claro que quando eu realizei uma emenda para retirar funcionários comissionados desses reajustes, foi tanto para o Executivo quanto para o do Legislativo. Não trato como indiferença. Só para ficar bem explicado. Votação nominal. Vereador Rogério Xeluziak. Eu voto sim. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Eu voto sim. Vereador João Alberto Ferreira da Costa. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Santos Aleski. Voto sim. Meu voto é pelo sim. Vereador, senhor presidente Domingos Everaldo Kuhn. Sim. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.434/2020. Da Câmara Municipal de Palmeira, da denominação à Central de Atendimento ao Cidadão. Fica denominado César Miranda Kozlovski, a Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luísa Trombini Malucelli, número 134, nesta cidade. Proposição do vereador Marcos Ribas. Em discussão? Sim. Senhores vereadores, população aqui presente, quem está nos assistindo aí pela TV Câmara, primeiro quero dizer do orgulho que tive quando eu trabalhei no Executivo, um período aí de 12 anos, de partilhar grande tempo dele com o César Miranda Kozlovski. Era nossa âncora, uma pessoa que não tinha diploma de 3º grau, mas grande estudioso da área do direito, da área da administração pública. Foi prefeito de Palmeira por alguns dias, numa troca de mandato, e infelizmente veio a falecer jovem. Propus esta lei com relação à Central de Atendimento Cidadão, que será um novo espaço que a gente espera da metade do ano em diante o cidadão palmeirense utilizar, que é ali atrás do fórum, na antiga RW, onde centralizará todos os serviços que a Prefeitura oferece ao cidadão. Serviços que estão hoje esparramados pela cidade. A vigilância sanitária está lá na Jesuíno Marcondes, a identificação está aqui na assistência social, a Secretaria de Finanças está ali em frente à Secretaria de Educação na Rua 15, enfim, Secretaria de Agricultura um pouco mais distante. O objetivo do município é unir todos esses serviços, o Detran está lá próximo, mas também irá unir todos esses serviços num espaço só, para que a nossa população pare de perambular de repente para a cidade, principalmente aqueles que abrem empresa ou os agricultores atrás das notas de produtores, e vão num lugar só e possam resolver todos os seus problemas com relação às demandas municipais. Então, acho que nada mais justo que toda essa prestação de serviço, essa nova gestão que será implantada, com esse novo centro administrativo, leve o nome do nosso amigo, que todos aí o conheceram, o César Miranda. É uma homenagem justa, né, pela história, pelo seu comportamento enquanto funcionário público. Então não poderia me ausentar e deixar de propor o nome dele para esse novo espaço. Senhor presidente. Vontade. Senhor presidente, para fazer jus, talvez se eu perguntasse para aqueles que nos assistem aqui, quem é César Miranda Kozlovski? Eu não vou pedir que expliquem, mas certamente muitos estão alheios. Quem é o senhor César Miranda Kozlovski? Carinhosamente conhecido como o Bracinho, que foi inclusive, ele foi prefeito por alguns meses, né, por alguns dias, em tempos idos aí, uma pessoa muito querida. Então, até para fazer jus, para que ecoe
pelos cantos, todos os cantos da nossa cidade. Então, o nosso saudoso César Miranda Kozlovski, o bracinho, muito digno, meu nobre colega Marcos Ribas, por esta homenagem que Vossa Excelência presta a ele, nomeando esta construção, este prédio com o nome dele. Muito obrigado, senhor presidente. Também gostaria de falar um pouco, e antes de falar do César, né, parabenizar o Marcos pela feliz lembrança da homenagem, né, do César, e como diz o nobre colega, o pastor Anselmo, quem foi o César? O César foi muito presente na vida social, na vida da comunidade. O César estava presente na política, sem filiação partidária e sem candidatura. Todo mundo que milita e que está na área política gostava de conversar com ele para ver as impressões que tinha. O César foi mais do que presente numa atividade intensa da vida desse município nos últimos 30 anos, nas disputas futebolísticas. Eu joguei futebol no Ipiranga e no Palmeiras só. E o César era diretor do Nacional e era presidente da Liga. E se comportava de um modo com excelência na presidente da Liga. Havia as discussões e tal, né? E o César estava na presidência da Liga e, enfim, né? Em todos os momentos da nossa vida social aí, da comunidade, o César estava. E eu não podia deixar de falar algumas coisas, porque o César é meu compadre. O César é padrinho da uma das minhas filhas, né? Então é meu compadre. Então eu me sinto feliz também com essa homenagem, né, para quem esteve sempre presente dentro da administração pública, dentro da vida da comunidade. E imagino que agora com essa referência, com essa deferência, com essa homenagem, vai ficar eternamente aí com seu nome, né, ainda dentro desta movimentação pública. Parabéns ao vereador Marcos. Em votação nominal. Vereador Rogério Tseluzer. Eu voto sim. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Eu voto sim. Vereador João Alberto Ferreira da Costa. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Santos Aleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Senhor presidente Domingos Everaldo Kuhn. Sim. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.437/2020. Da denominação à Rua da Cidade. Artigo 1º. Fica denominada Alfredo Haas a rua projetada 04, localizada no loteamento Green Park, nesta cidade. Discussão? Sim. Iniciativa do vereador Marcos Ribas. Em discussão? Imagino aqui presente os filhos, né? Geraldo, Marquinho. O orgulho que tem de ter o seu nome, o nome do seu pai marcado na história. Eu que recentemente também perdi meu pai, sei da dor que é, mas sei do orgulho também que irão ter de ter a marca na história, né? Por muitas gerações ficará registrado. E o Geraldo, se não me engano, ainda está construindo a rua que leva o nome do seu pai, é isso? Então, que orgulho, levantar toda manhã, abrir a porta da janela e ver o nome do pai estampado na placa. Então, parabéns pela propositura, pelo caminhar do pai de vocês, pela presença aqui em vir contemplar a votação. E acho que nada mais justo que eu fui o propositor, o Ernesto, que me encaminhou esse projeto, com muito orgulho, viu, Ernesto? Muito obrigado pela lembrança. E parabéns à família pelo registro do nome do pai na história. Eu também vou
Aí agradecer ao vereador Marcos aí por essa iniciativa que ele fez. Dessa rua aí é muito bem bolada aí. Eu acho que eu tenho orgulho de votar aí a favor de ser dado o nome dessa rua da Alfredo Haas, porque é meu tio também e tem vocês que estão aqui nós assistindo. Então eu tenho orgulho de votar. Foi muito bem feito o que você fez. Muito obrigado, Marcos, pela sua atitude. Senhor presidente, eu quero aplaudir, se possível fosse em pé, a iniciativa do vereador Marcos Ribas, Marquinhos e irmãos que estão aqui, querido professor, foi meu professor de geografia, a gente saudosamente lembrava de alguns momentos bons em época de aula, mas eu vou entrar na contramão, vereador Marcos, eu vou em rota de colisão. Se Vossa Excelência se me permitir, eu tenho aí 9 minutos e 35 segundos, meu assunto é curto, eu posso então aqui conversar tranquilamente, não vou gastar todo esse tempo. Eu quero entrar com um puxão de orelha, vereador Marcos Ribas, e se meus pares me acompanharem. Nós podemos dar nomes belos, como, por exemplo, um baita exemplo, Alfredo Haas. Mas nós temos que pôr as placas nessas ruas. Nós temos muitos bairros da cidade, pessoas cobrando, cadê as placas? Cadê efetivamente a identificação da rua? A cidade fica mais bonita se ela for realmente bem sinalizada. E eu gostaria então carinhosamente de dar um abraço no secretário Geraldo Nepomuceno, secretário de Gestão Pública, meu carinho, mas que meu querido secretário leve essa reivindicação. Eu sei que vai chegar ao prefeito, ele vai assistir, ele vai ouvir essas falas, mas que meu querido amigo secretário trate com carinho lá em cima, falando com o prefeito, eu posso ir pessoalmente também, mas que ecoe essa nossa reivindicação de que placas bonitas orientem os cidadãos e que realmente o filho do senhor Alfredo Haas possa levantar e, se a placa não estiver na frente da sua casa, ao transitar pela rua, ache ela bem facilzinho ali, Rua Alfredo Haas, para realmente ter o orgulho. Então fica aqui a minha solicitação, a minha chamada de atenção, para que a minha querida Palmeira, ela se torne mais bonita, mais fácil de transitar por elas, que quando nos derem o nome da rua e o número da casa, a gente acha com bastante facilidade. Seria isto o meu lamento, senhor presidente. Senhor presidente, se o Vossa Excelência, vereador pastor Anselmo, me permite, eu vou fazer coro com a sua fala. Na placa. É importantíssimo que a placa tenha. Eu sinto isso, sabe por quê? Todos nós conhecemos a colônia francesa, vou utilizar esse termo carinhosamente, popularmente, colônia do nosso vereador presidente, o Everaldo, que mora lá e tantas obras fez pela colônia. E lá na colônia foi construído lá uma praça espetacular. Lá tem um CEMEI, uma escola de educação infantil que leva o nome do ex-vereador Rubens Burkowski. Uma escola bonita. Lá tem um posto de saúde muito bonito, que leva o nome do seu Zizo Zanetti. E agora tem uma quadra de esportes sintético que leva o nome do nosso grande amigo Jackson Cândido Ferreira. Esse complexo da colônia francesa, havia algum problema lá, e eu fiz um projeto de lei aprovado por todos os vereadores e demos um nome, é de minha autoria esta lei, por isso que eu falei agora há pouco, leis importantes, denominamos tudo aquilo de Praça Expedicionário Tenente Guilherme Chempsky. Bonito, a praça, o local, tudo bonito. Mas a sensação de satisfação da família era de ver uma placa grande lá na frente da praça. Se chega aqui, passa o viaduto e vê lá uma placa bonita, Praça Tenente Guilherme Chempsky, expedicionário.
e vindo de lá da Baston uma outra placa assim. Então, claro que às vezes pode-se pensar que é só um adicional, é só um acessório, seguindo o principal, mas não. O ser humano é dotado de sensitividade, é dotado de alegrias e de tristezas, e essas homenagens, elas valem muito enquanto são lembradas. Então é interessante também essa questão das placas e que se põe essa placa lá. E com relação, parabenizar de novo também o vereador Marcos pela lembrança, pela iniciativa do homenageado. Chamei o Marcos carinhosamente de Marquinhos, né, Marcos? E também vou me dar a liberdade de chamar o seu Alfredo de seu Alfredinho. Entusiasta lá no Ipiranga, nós treinava lá, tentava arrumar um lugar no time, ia desistir. Não desista, treine mais um pouco que vai dar certo. E foi um dos sonhos da minha vida. Eu fiquei anos ali sentado no banco e um dia joguei no titular do Ipiranga, em função exatamente deles. Seu Alfredinho, que entusiasmava, seu Ernesto Teixeira, esse povo, né, que tanto fez pelo Ipiranga e tanto fez pela comunidade. Então, é bonito aqui também. Claro, nós temos nossas discussões, nós temos nossas brigas, nossos conflitos. Eu digo que aqui é o convívio dos contrários. O poder legislativo existe para que as pessoas não precisem brigar na rua, para que os grupos não precisem dirimir lá as suas diferenças. É aqui, em função da lei, em função dos pronunciamentos, porque todos os eleitores da Palmeira votaram para vereador e todos esses votos participou de uma fórmula que colocou 9 aqui, diferente do prefeito. O prefeito, como houve 2 candidatos, um grupo votou em um e outro grupo votou no outro. Esse prefeito chegou com os votos daqueles. Nós viemos com os votos de todos os eleitores em função desta fórmula. E por isso que o mandato não é nosso. O mandato do prefeito é dele. O mandato do vereador não é nosso. O mandato é do partido e daquele grupo que ajudou com as suas candidaturas a arrebanhar um grande número de votos e que daí, por nós estarmos ali com um número maior de indicação do que os outros, ficamos aqui com o cargo. Mas o cargo não é nosso. Por isso nós temos essa responsabilidade com a população. Votação nominal. Vereador Rogério Kseluzek. Voto sim. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Eu voto sim. Vereador João Alberto Ferreira da Costa. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador Denis Sanson. É sim. Vereador Arildo Santos Aleschi. Sim. Meu voto é pelo sim. Senhor Presidente Domingos Everaldo Kuhn. Sim. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.438/2020. Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Palmeira e da outras providências. Proposição do vereador João Alberto Ferreira da Costa. Senhor presidente, eu vou fazer a minha explicação acerca desse projeto. É mais um projeto de lei. É um projeto de lei que tem que virar lei. Eu vou tentar simplificar o caso. Hoje ocorre muito aqui em Palmeira a obstrução, a Sanepar deixa de fornecer água, por um problema ou outro. Cada passo as torneiras ficam sem água, principalmente na parte mais alta da cidade. E depois a Sanepar volta a fornecer água. O sistema que fornece água é um sistema de bombeamento. As bombas empurram com ar a água até a água chegar às nossas casas. E tem um estudo aí que mostra que na parte mais alta da cidade, em todas as partes, mas na parte mais alta da cidade, quando para de fornecer água, fica bolsões de ar dentro do encanamento. E quando liga de volta as máquinas lá, que as máquinas empurram a água, elas empurram esses bolsões de ar. E quando alguém abre, e eu coloquei no grupo da Câmara, né?
Nós fizemos esse teste. Você vai lá e abre a torneira, ele sai só um barulho, é um vento. Aquele barulho do vento sai, não cai um pingo de água e o relógio roda. E roda bastante. Podem verificar isso quando forem abrir. E o relógio roda bastante. E o medidor ali ao lado, aquela flechinha vermelhinha, gira também. Eles fizeram estudos aí no Paraná que aproximadamente, em alguns casos, de 20% a 30% do custo daquela tarifa da água é pago pelo ar e não pela água. Vejam os senhores, se alguém tem uma tarifa de R$100, daqui a pouco R$30 foi pago de ar. Então essa lei prevê que o município cobra da Sanepar e que a Sanepar coloque um instrumento que seja inibidor. Um instrumento antes do relógio medidor e que dali em diante só passe água e não passe ar. Essa é a ideia. Senhor presidente, vereador João Alberto, eu recebi de Vossa Excelência, creio que todos os vereadores receberam. Eu estava bem abrindo o vídeo aqui e sou grato por Sua Excelência ter feito este envio e eu me alegrei sobremaneira quando vi. E parece que hoje é dia de jogar confete aqui um em cima do outro, aí, não é? Ou até entrar em rota de colisão parcialmente, vereador Marcos. Mas o papel do legislador aqui, eu quero inclusive parabenizar o vereador João Alberto pelo relatório, pelo menos parcial, que ele trouxe aqui já do seu mandato, há 7 anos, desse tempo que está aqui na Câmara. A principal função do legislador é fiscalizar os atos do Executivo. Mas, aqui então ficou provado, por essa proposição, agora esse projeto de lei que tramita aí, em fiscalizar também as empresas que porventura venham querer tirar proveito sobre os cidadãos, aqueles que nos colocaram aqui nessa Casa de Leis. Então nós somos aqui defensores da população e eu só tenho que aplaudir realmente. Já adianto meu voto aqui, eu confesso, inveja é pecado, mas quando recebi o áudio, o vídeo, pensei, puxa, poderia eu, mas que bom, qualquer um de nós que entrássemos aqui estaria fazendo a função que realmente foi colocado aqui para fazer. Então parabenizo e já adianto que se pudesse votar mais que uma vez favorável, votaria, mas só tenho um voto. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.439/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$222.962,86, que vai para a Secretaria Municipal de Educação. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.440/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$1.400 para a Secretaria Municipal de Saúde. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.441/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$11.000 para a Secretaria Municipal de Finanças. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Encaminhamos à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 5.442 ao 5.444/2020 e os projetos de lei complementar 23 ao 26/2020. A Comissão de Economia, Orçamento, Finanças
e fiscalização, os projetos de lei 5.442 ao 5.444/2020 e os projetos de lei complementar 24 ao 26/2020. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, os projetos de lei complementar 23 ao 26/2020 e a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, os projetos de lei complementar 23 ao 26/2020 para análise e emissão de pareceres. Explicação pessoal, vereadores. Requerimentos, vereador Denis Sansão. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria apenas de reiterar alguns assuntos que foi levantado no dia de hoje aqui. Por exemplo, um requerimento que eu fiz em relação a explicações do por qual motivo a UTI móvel recebida em Palmeira, até foi realizado um evento aqui em Palmeira no final de dezembro, dia 16 de dezembro, até no dia sexta-feira, quando eu realizei esse protocolo, essa UTI ainda estava sem uso. A gente ouve boatos na cidade que está faltando equipamentos, ouve boatos que é por falta de documentação, então é uma forma de ter algo legal pelo Executivo, uma explicação contundente de qual motivo a UTI móvel ainda não está sendo usada, podendo salvar vidas, né? Outro assunto que gostaria de entrar em relação a um abaixo-assinado que eu recebi essa semana, um abaixo-assinado com mais de 700 assinaturas. Gostaria de aproveitar o momento que se encontra o secretário de Gestão Pública, Geraldo, aqui. Nesse abaixo-assinado, o pessoal do interior, mais de 700 pessoas, estão pedindo que os vereadores intercedam de alguma forma junto ao Executivo para que se mantenha um roteiro da empresa Stelle Transportes, que é um roteiro esse que ele faz do interior para a cidade, e segundo informações, eles estão sendo questionados em relação ao embarque. Segundo a informação que eu tive, o Executivo está querendo exigir que o embarque seja feito apenas na rodoviária, e a população do interior precisa muito que esse embarque seja feito em outros locais. Por exemplo, perto do cemitério, perto do hospital, perto lá da saída para a BR-277. Então eles estão pedindo uma intercessão. Através desse requerimento eu peço ao secretário Geraldo uma reunião para que nós possamos reunir e discutir isso junto para melhor acertar para o melhor uso da população do interior, que é o que realmente usa esse roteiro. E para finalizar, o tempo é curto, eu gostaria de dizer que estou vendo aqui alguns rostos que eu vi no ano passado aqui, já faz uns certos dias. Algumas dessas pessoas que se encontram aqui, moradores lá da Vila Rural, estiveram aqui na Câmara pedindo que nós intercedesse junto ao Executivo para regularizar a situação das casas deles, o qual eles estão sofrendo com iluminação. É isso, né? A Copel joga na responsabilidade na Prefeitura, a Prefeitura joga na Copel, fica aquele empurra e ninguém resolve. A situação é que eles são várias casas usando o mesmo padrão de luz e não aguenta. Se um está na sua casa tomando banho, às vezes tem que cai a luz, vai lá, tem que ir lá fora na frente ligar, um tem que esperar o outro lá da outra casa, então está uma situação muito constrangedora. E eles estiveram aqui, nós vereadores, infelizmente, não demos uma resposta contundente a eles sobre isso. Então, meu tempo está esgotando. Peço o apoio da Câmara, dos demais vereadores, para nós darmos uma satisfação a esses moradores da Vila Rural. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pastor Anselmo, recursos para Palmeira, OBS, Vice-Marzum, com a palavra. Senhor presidente, eu quero também mostrar a outra face do vereador, que além de fiscalizar o Executivo, que além de fazer projetos, além de fiscalizar as empresas particulares, estar indo em busca de recursos, seja recursos do governo do Estado, seja recursos do governo federal. Estive ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, inclusive participamos um pouco da sessão deles lá dos deputados, mas especialmente estive no gabinete da deputada Maria Victória, onde estava também o deputado federal Ricardo Barros, nessa mesma reunião. Solicitamos ali o recap para os 14 quilômetros de asfalto
da colônia Vitimarsum, da BR-277 até a 376. É uma reivindicação que estamos brigando há um bom tempo e temos que estar semeando, indo buscar esse recurso muitas vezes para que em algum momento aconteça. Também solicitamos à deputada um veículo para a Associação Comunitária de Moradores de Vitimarsum, para que possam fazer seus trabalhos. Então ela promete providências, esperamos que isso venha a acontecer. De público aqui, senhor presidente, eu quero agradecer ao secretário Fabiano Bischoff Cassanta, à secretária Fabiane Bach, me fugiu o nome aqui, a secretária Fabiane, pelo desempenho que estão tendo para que se construa a unidade básica de saúde em Vitimarsum. E hoje estive em reunião com o secretário, com seus diretores, e estamos providenciando para que isso aconteça. Será um investimento também de R$800 mil, se tudo correr bem, para que Vitimarsum possa ter sua unidade básica de saúde. Até o momento, Vitimarsum, uma comunidade tão importante, ela tem lá um espaço alugado, um espaço que não é o próprio para uma unidade básica, mas se Deus quiser, esse ano acontece esse investimento. Amanhã terei reunião com o presidente da cooperativa e associação para chegarmos a um denominador comum. Muito obrigado, senhor presidente. Poderia deixar também de falar um pouquinho, até marquei aqui, César, Alfredo e linha de ônibus. Olhando para as pessoas aqui, olhando para os senhores vereadores, fico pensando assim, quanta gente, né? Tudo é uma passagem. Tudo é uma passagem. Eu lembro aqui, estou me lembrando também do nosso amigo, que há pouco tempo ainda trabalhava com nós aí, o Zusa, e quantas pessoas que já se passou, já se foi, e hoje está sendo homenageada, né? No caso aí, o César e o seu Alfredo. O César, quem não lembra do César, conforme o vereador João Alberto falou, vereador Marcos, parabéns, vereador Marcos pela indicação do César. Quantas e quantas vezes que a gente ia naquela prefeitura, né, sempre levar problema lá para o César, que as pessoas nos procuravam e a gente ia lá para tentar resolver com o César. E o César, gentilmente, sempre vem aqui, vamos ver o que nós podemos fazer, por que será que está assim? Quantas e quantas vezes o César procurava te ajudar, né? Tão pouco tempo ele estava ali na prefeitura trabalhando, conforme o Marcos falou. Pouco tempo a gente via ele ali no Passone, sempre ajudando ali, por ali, conversando. Eu me lembro tão bem que a última fala que eu tive com o César ali no Fábio foi sobre o filho dele que se tornou um médico. Ele estava muito feliz e acho que foi a última vez que nós conversamos, né? Então acho que o César merece essa indicação, merece tudo isso aí, como também o seu Alfredo, aí os filhos dele aí, o sobrinho dele aí, né? É uma pena que não se faça em vivo, conforme diz o pastor Anselmo, mas o importante é a família vendo, e nem o rapaz ali que vai ter sua moradia lá na mesma rua, aí, falou, né, Marcos? Lá do pai, que bom, Deus abençoe vocês, que possam viver muito tempo para passar nessa rua e ver isso aí, né? E a família do César também possa ver lá. E o vereador Denis falou uma coisa muito certa, eu acho que as linhas de ônibus, elas têm que colaborar, para ajudar as pessoas, para parar nas partes onde é preciso. Como que a pessoa vai pegar uma compra e vai a compra nas costas lá na rodoviária? Então deve ter mais pontos. É isso mesmo que essa companhia lá do Alisson lá, a Estela lá, eu tenho certeza, e muita gente me falou isso aí, que eles entram lá no lugar onde é preciso para pegar as pessoas. É isso que tem que fazer. Tem que colaborar com as pessoas. Tem o meu apoio, tenho a certeza disso aí, vereador Denis, por causa que precisa mesmo que se faça isso. Se a outra não faz, problema da outra. Essa vai fazer, eu acho que está certo isso aí. Então, eu acho que é bastante interessante nós falarmos sobre isso aí.
e vamos fazer que melhore a situação para o povo, seja para colaborar e não prejudicar as pessoas. Será entregue aos vereadores a prestação de contas referente a janeiro de 2020. Qualquer dúvida poderá ser solucionada junto à Secretaria ou Contabilidade. Comunicamos que no dia 27, às 14 horas, será realizada a palestra da Escola Legislativa com o assunto Regimento Interno. E às 16h30 acontecerá a audiência pública para a demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019 do Poder Executivo Municipal. Como nada mais existe ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada na quinta-feira, dia 27, em virtude do feriado de ponto facultativo de Carnaval, no horário regimental, constando na ordem do dia discussão e votação única dos requerimentos números 12 e 13 de 2020 e das indicações números 4 e 5 de 2020 e a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.434, 5.437, 5.438, 5.439, 5.440 e 5.441 2020. Agradeço a presença de todos em nome de Deus e pelo povo. Declaro encerrada a presente sessão.